Um jogo no jantar. Enquanto Ainz passava pelo portão da cidade, ele se viu em partes iguais com pena do reino dracônico, e não impressionado com o lugar. Os prédios eram próximos, e embora a estrada fosse larga o suficiente para viajar a pé, a cavalo, ou de carruagem, as estradas não eram as mais bem conservadas. Ele se sentou na carruagem com Sebas, e Albedo, tamborilando pacientemente com seus dedos esqueléticos, e passando o tempo enquanto olhava para fora. Quando estava na metade do caminho, teve um capricho passageiro, e ordenou que a carruagem parasse. Sebas e Albedo olharam para ele com olhos curiosos. Prossiga para o palácio, desejo caminhar o resto do caminho. Gostaria de dar uma olhada nas ruas de nosso anfitrião. Informe-os de que estarei me juntando a eles em breve. Ele disse, feliz que sua voz naturalmente parecia esconder sua ansiedade por estar quase sozinho com a voraz Albedo. Meu senhor, você não pode simplesmente vagar sozinho por aqui. Albedo disse melancolicamente. Se alguma coisa acontecesse eu. Ela apertou a barriga com força, e desviou o olhar como se estivesse prestes a chorar. Ainz conhecia muito bem sua obsessão em ter seu herdeiro, mas o que mais o incomodava era ela ser filha de seu querido amigo, ele não deveria ser a causa de suas lágrimas. Devo acompanhá-lo, meu senhor? Sebas perguntou, vendo que Ainz estava prestes a ceder. Não. Ela tem um ponto justo, mas eu tenho os Eitied assassins me monitorando, e verificando meu caminho em busca de ameaças. Sebas inclinou a cabeça. Como você quiser, senhor. Ele disse, e Ainz abriu a porta da carruagem, e saiu. Embora as ruas estivessem abertas sem nenhum tráfego, isso não impediu que os cidadãos se aglomerassem nas calçadas, e o sinal de uma das carruagens dos poderosos parando no meio da rua, e um esqueleto alto saindo, e, caminhando pela rua, era um pouco demais. Algumas pessoas congelaram em seus caminhos, havia muitos rumores sobre o rei feiticeiro, e sua natureza morta-viva, mas vê-lo em carne e osso era outra questão. Ainz tinha uma aura de poder sobre ele que fazia as pessoas notá-lo. Embora quem não teria notado o rei esquelético nas vestes ricas. Porém, mais do que isso, ele havia maximizado seu carisma, isso permitiu convencer Pluton, Rakeshier, e inúmeros outros a apoiá-lo, trouxe Neia Baraja como uma seguidora dedicada e promotora de seus pontos de vista, e agora fez a multidão de anônimos conflitarem entre medo e admiração. Por um momento Ainz não deu um passo, ele simplesmente olhou ao redor da cidade no lugar que ele havia saído, e fingiu que não estava se destacando como um polegar dolorido. Ele achou impossível se mover sob os olhares inabaláveis de medo, admiração e incerteza, como se ele estivesse de volta ao seu trabalho de escritório novamente encontrando colegas de trabalho veteranos pela primeira vez. Como isso poderia ter acontecido se tivesse continuado, não há como saber. Mas o que aconteceu foi que uma voz perfurou o silêncio misterioso, uma voz chamando o rei feiticeiro para notar sua fonte. Ele olhou, e viu uma mão acenando alto sobre a cabeça das pessoas, e uma figura evidentemente pulando para cima, e para baixo. Ele olhou confuso para a figura desconhecida, e a multidão, percebendo que algo estava errado, saiu do caminho do dono da voz. Foi então que o dono ficou evidente, era uma jovem, e ela investiu a todo vapor no rei feiticeiro. Por um momento ele pensou que ela pretendia atacá-lo, um movimento imprudente na melhor das hipóteses, e ele quase usou agarrar coração para derrubá-la. Foi quando ele reconheceu o rosto dela, estava brilhante e alegre, muito mais contente do que da primeira vez que a viu. Isso fez com que a multidão permanecesse enraizada em um ponto. Ver um camponês correr para um rei morto-vivo não era algo que se via com muita frequência. Vanisa? Ainz disse com surpresa quando ela caiu de joelhos ao chegar na frente dele. Tão bom ver você de novo. Ele disse, e estendeu a mão, e tocou no ombro dela. Por favor, levante a cabeça, e levante-se, caminhe comigo até o palácio, diga-me como você está. Isso deixou os espectadores estupefatos além da crença. Vanisa usava roupas comuns, talvez um pouco melhores que a média, mas certamente nada que sugerisse que ela pudesse ter conexões com a realeza. Ela se levantou, ou melhor, ficou de pé como se tivesse molas no lugar das pernas. Você se lembra de mim, senhor? Ela disse com um sorriso largo. Claro, ficamos juntos por algumas semanas, porque eu não me lembraria de você. Ele disse quando começou a andar, e ela deu um passo à sua esquerda. Poucos que governam reinos se lembram daqueles da classe que limpam as ruas desses reinos.
Ela disse com um sorriso irônico e autodepreciativo. Bem, esses são líderes pobres então. O que eu disse a você anos atrás? Ains perguntou. Um reino é seu povo, e um rei é a voz de seu povo. Ela disse com orgulho. Seu cabelo loiro balançava com seus seios fartos enquanto ela praticamente pulava ao lado dele, e ele vagamente se perguntou se Albedo iria discordar de sua próxima ideia. Muito bem. Vejo que não falei para o nada. Ele disse gentilmente. Não, senhor, você não fez isso. Ela deu a ele um sorriso cheio de dentes que deixou as pessoas atordoadas e confusas enquanto o par extremamente incompatível caminhava pelas ruas. Sua capital está em ruínas. Ele disse um tanto reprovador. Sim, está. Ela disse um tanto envergonhada. Tanto dinheiro gasto na defesa contra os homens-fera. Você sabe. Bem. Ela fez uma pausa. Eu fiz o que você sugeriu, senhor, eu juro que fiz. E o que aconteceu? Ains perguntou, sua voz um pouco mais quente do que um dia de outono. Disseram-me que não há dinheiro. A rainha pegou emprestado dinheiro de tantos países para pagar aventureiros para que não fossemos comidos. Mal conseguimos manter junto o que temos, e com tantos mortos, e pessoas precisando de. Enfim, simplesmente não há dinheiro suficiente para pagar por melhorias ou reparos, quando ainda mal conseguimos nos manter vivos como país. Os olhos azuis de Vanisa se encheram de lágrimas. Eles caminharam em silêncio antes de Ains dizer pacientemente: eu posso resolver esse problema. Vanisa saltitava com o vigor de uma criança, custava lembrar que era uma mulher no auge da idade adulta, jovem sim, mas não tão jovem assim. Ele refletiu que sua experiência traumática entre os homens-fera a fez regredir um pouco com o amadurecimento dos anos, e deu a ela uma natureza excessivamente excitável. Ele encolheu os ombros mentalmente, ele sabia muito bem que ela poderia estar pior do que ela está agora. Eu não usaria muito isso contra sua rainha. Ains disse. Se as finanças dela estão realmente nesse estado horrível, bem, mesmo o apelo mais sincero não pode mudar a própria realidade. Sim, eu sei, senhor. Ela disse com as mãos cruzadas atrás das costas. Mas ainda gostaria de ter estradas como Irrantel. Bem, você as terá, talvez não imediatamente, mas você as verá aqui um dia. Ele respondeu. Agora me diga o que mais você experimentou desde a última vez que nos vimos. Ele perguntou educadamente. Nos próximos quilômetros, ela caminhou ao lado dele, contando-lhe tudo o que havia feito com a vida que ele havia devolvido para ela, e era mais ou menos o que se esperaria. Ela aproveitou sua educação, e começou o negócio vendendo sanduíches de uma loja, mas os altos impostos a arruinaram, e seus bens foram confiscados, então ela trabalhou em um negócio maior. E por causa de sua base de conhecimento um pouco mais alta, ela foi nomeada administradora, e se estabeleceu nessa posição. No entanto, ao encerrar sua história, ela perguntou a ele: Senhor, é verdade que Neia Baraja era sua escudeira pessoal? Isso é verdade sim. Ele disse. Ela é realmente tão poderosa quanto dizem? Ela perguntou. Quão poderosa eles dizem que ela é? Ains perguntou com curiosidade e diversão. Eles dizem que ela matou um demi-humano lendário, criou um novo sistema de combate. Ela continuou sobre os supostos atos de Neia enquanto Ains ouvia em silêncio. Enquanto ouvia, ele não podia deixar de pensar que sim, ela havia se tornado uma figura muito impressionante de se ouvir. Algumas das histórias eram obviamente exageradas, como o tamanho e a preparação das forças de segurança e da Guarda Municipal de Prarte, mas eles entenderam a essência disso. Isso tudo parece certo. Ains disse, decidindo que não faria mal aumentar um pouco a reputação de seu seguidor mais leal. Um pouco discreto, mas ainda assim, está certo. Senhor, o mais rápido possível, quero ver um templo da justiça negra aberto aqui, e desempenharei qualquer papel que você desejar para que isso aconteça. Ela disse com entusiasmo vigoroso. Antes que Ains pudesse responder, eles se aproximaram dos portões do pátio do castelo, que haviam sido deixados abertos para ele, e as delegações estavam esperando. Vanisa fez uma pausa. Oh, você tem que ir. Obrigada por tudo, Sua Majestade. Do fundo do meu coração mortal. Ela curvou-se profundamente, e começou a recuar quando Ains disse: Espere. Por que você não se junta a mim, como minha convidada? Ains perguntou.
A garota tremeu de prazer, e seu rosto se iluminou de uma forma que lembrou Ains de uma garota que ele conheceu na infância, uma garota de rosto brilhante que saiu um dia e nunca mais voltou viva. Tem certeza, senhor? Eu não estou vestida para isso? Ela perguntou hesitante. Ains deu de ombros. A comida tem um sabor diferente com base em como você está vestida. Ele inclinou a cabeça como se estivesse confuso. Ela riu. Não, senhor. Humanos são tão complicados. Ele disse com um suspiro longo e sofrido, e estendeu a mão para ela, convidando-a a se juntar a ele, e ela o fez, pulando como uma criança para um caminhão de sorvete. Isso confundiu tanto a delegação que qualquer expressão de desagrado que alguém pudesse ter sentido foi apagada e substituída. O imperador Baharut foi o primeiro a falar. Bem-vindo, senhor, sua delegação chegando sem você foi uma surpresa. Posso perguntar o que aconteceu? Jirkniv perguntou curiosamente. Ains deu de ombros. Nada dramático, eu queria caminhar, então eu fiz. Você sabe muito bem, meu bom imperador, como me sinto por estar no meio do povo. Ains disse com indiferença, provocando uma risada de Jirkniv. Eu deveria ter adivinhado, e posso perguntar. Quem é? Ele perguntou, e gesticulou para Vanisa, que estava muito consciente sobre como ela parecia com sua simples camisa de pano verde, calça marrom simples, e sapatos de couro. Em comparação com a riqueza que era usada por aqueles ao seu redor. Esta é Vanisa, ela me acompanhou para minha visita aos Homens-Fera em nome da rainha Draudilon, depois que eu derrubei a cidade de Aakpali. Ains respondeu, e ela se curvou profundamente para o imperador. É uma honra, meu senhor, o rei feiticeiro me contou muito sobre você. Ela disse. Jirkniv não era um homem facilmente pego de surpresa, mas parecia que o rei feiticeiro tinha o hábito de fazer isso em um grau tão absurdo que não considerava mais difícil pegá-lo desprevenido. Coisas boas, espero. Ele disse com um belo sorriso, e ordenou que ela se levantasse, o que ela fez, ainda que um pouco menos graciosamente. Ains olhou para a rainha dracônica. Eu acredito que não haverá problema se ela me acompanhar como minha convidada pessoal. A rainha Draudilon estava feliz por ter escolhido não aparecer como uma criança hoje, ela parecia ridícula naquela forma quando estava confusa e surpresa. Claro, podemos facilmente acomodar mais um convidado no jantar. O rei elfo bufou. Pegando o lixo rebelde, rei feiticeiro. Vanisa tremeu sob o olhar fulminante do poderoso rei elfo. Ela se conteve enquanto ele se divertia ao liberar a intenção de matar na camponesa. Ela não conseguia encontrar seus olhos, seu desprezo era grosso, e rico o suficiente para ser regado em bolos quentes, mas um momento depois, parecia desaparecer. Ela parou de tremer, e olhou para trás. Havia uma onda de escuridão subindo do corpo do rei feiticeiro que parecia ser arrancada da própria noite, as sombras surgindo ao seu redor dançavam. Como chamas prontas para queimar toda a luz, e afogar o próprio mundo em seu manto, o rei feiticeiro não parecia mais tão alto quanto antes, ele parecia estar se elevando como um gigante do mito, alto como uma montanha, e uma fúria crua derramava-se de seu corpo como água saindo de uma represa enfraquecida. Foi o primeiro arrependimento que o rei dos elfos teve. A intenção de matar do rei feiticeiro então desapareceu como se nunca tivesse existido, e ele se virou para olhar para Vanisa. Você está bem? Ele perguntou. Ela assentiu entorpecida. Como se para superar o momento desconfortável, a rainha Calca falou, ela parecia radiante, mas a súbita explosão de intenção de matar a derrubou, e ela teve que recuperar sua sensibilidade enquanto cumprimentava a rainha dracônica. Minha senhora, é bom vê-la novamente. E você também. Rainha Draudilon disse educadamente, e ela se inclinou, e deu um beijo na bochecha da mulher. A princesa Renner e o rei Zanak se voltaram para o rei feiticeiro, com Zanak assumindo a liderança. Ele disse. É bom finalmente conhecê-lo pessoalmente. Ele disse com um aceno educado de cabeça. O mesmo de minha parte também. Ains disse em uma voz nobre que confundiu Zanak. Ele esperava que a voz dos mortos-vivos fosse rouca como um lixo, mas claramente não era o caso. Saudações circularam depois disso como se fossem amigos ou novos vizinhos. Foi totalmente bizarro para Vanisa, que sabia muito bem que eles haviam se reunido para concordar com os termos que cumpririam ao matar o povo um do outro.
A banalidade de suas interações casuais tornou tudo totalmente aterrorizante, mas o que realmente chamou sua atenção depois disso foi aquele que ela ouviu ser referido como o Platinum Dragon Lord, aproximando-se de Ainz ou Algon. Eu ouvi muito sobre você. O Lorde Dragão disse. Provavelmente não muitas coisas boas. Ainz disse sem rodeios, o que pareceu surpreender o dragão com sua franca admissão. Não, não muito. Você admite isso? Ele perguntou. Admito apenas o preconceito contra mim com base em nada mais do que apenas preconceitos. É verdade que tirei vidas, de fato muitas vidas. Mas salvei muito mais, e geralmente dei àqueles cujas vidas eu tiraria, uma chance de viver removendo-se do meu caminho. Sou diferente de você em alguma coisa? Ainz perguntou incisivamente. Isso fez o Dragolord parar. Talvez não. Ele respondeu. Peço apenas que me julgue pelas minhas obras, não pelo que sou ou pareço ser. Ainz respondeu-lhe mais. Pergunte a ela o que eu sou. Ele disse enquanto gesticulava para Vanisa. Isso atraiu os olhos do Lorde Dragão para ela, e ele decidiu aceitar o pedido literalmente. Bem, o que ele é? Os olhos da figura blindada pareciam grandes para ela, mas isso ela poderia responder com confiança. Meu Salvador. Ela disse sem fôlego. Ele matou os homens-fera. Ele os matou como se eles não fossem nada, eles foram em nossas cidades para nos devorar, eles estavam nos torturando para se divertir. Quando ele chegou lá eu era uma concha, eu ia ser comida porque não havia sobrado medo dentro de mim para prolongar seus entretenimentos, eu estava vazia, quando o vi se aproximar da parede, e senti a língua do homem-urso em meu corpo. Me provando como um animal, pensei que era o fim, e fiquei feliz que finalmente iria acabar. Não teria mais sofrimento, mais dor, mais tortura. Então o monstro simplesmente morreu. E eu deitei de lado, e observei por uma hora enquanto ele simplesmente ordenou que eles morressem, e eles morreram, e eu vivi. Fiquei com ele nas semanas seguintes, atendendo a todas as suas necessidades enquanto ele esmagava as ameaças que enfrentava. Então, quando você me perguntar o que ele é um salvador. Ele é um herói. Ele é um deus. Houve alguns olhares inquietos dos outros delegados, principalmente do rei Astraca, que se absteve de fazer qualquer coisa além de parecer zangado até que Vanisa falou. Ela olhou para ele em particular, ele era um homem grande, forte, com uma espessa barba castanha, e olhos negros penetrantes, e inteligentes. Ele usava roupas de aparência rica, mas suas mãos tinham calos grossos que, dada a falta de trabalho manual feito pelo senhor médio, provavelmente era por segurar espadas. Seu comportamento gritava soldado, o que significava que Vanisa pensava pouco dele, os soldados não a salvaram afinal, eles a abandonaram. Aham. Bem, vamos entrar então. A rainha draconiana disse, quando Ainz perguntou. Onde está a Teocracia Slane? As esferas vermelhas olharam para ela com curiosidade. Eles optaram por não esperar, e optaram por seguir para o salão de reunião. Ela disse um tanto desconfortável. Ainz voltou seu olhar para Albedo e Sebas, que tinham expressões infelizes em seus rostos. Claramente a teocracia não havia escolhido suas palavras com diplomacia. Eu vejo. Ainz disse. Então, como você diz, vamos prosseguir, estou sob seus cuidados. Ele disse, e gesticulou para a entrada. A mente de Draudilon era um turbilhão enquanto ela caminhava. Vanisa tinha testemunhado pessoalmente o trabalho de Ainz ou Algon. Uma testemunha ocular de suas ações a deixou considerando um deus. E sua aura quando ele ficou descontente com o rei elfo. A escuridão espiralada, e aquele ar opressivo atingiram o rei elfo praticamente o deixando de joelhos, e silenciando o homem imundo completamente. Ela só estava perto, e isso a deixou tremendo onde ela estava, seus próprios servos tremeram. Quando tudo isso acabou, ela resolveu em particular garantir que nunca entraria em conflito com esse morto-vivo. No entanto, a maior curiosidade para ela era sua aparente falta de vontade de fazer pleno uso de seu poder inacreditável. Ele poderia dominar todos os participantes da conferência, aterrorizá-los até a submissão, e quebrá-los totalmente. Ele poderia apontar para as coisas, e fazê-las morrer, e ele estaria sentado a alguns metros de distância de todos os seus inimigos. Por que ele simplesmente não faz isso? Por que ele não faz as coisas que obviamente pode fazer? Gradualmente ela pensou que entendia, ele estava aderindo às normas diplomáticas mortais, para obter a aceitação de quem,
e o que ele era dos mortais que ele governava, e dos mortais com quem vivia. Sua relutância em simplesmente martelá-los até a submissão com feitiços de 9º nível, o nível mais alto que havia, refletia seu desejo de ser aceito em seus termos. Ela estava feliz por estar na frente, ninguém poderia vê-la engolir quando ela chegou a essa conclusão. Enquanto caminhavam pelo palácio, os líderes mundiais olhavam para os pontos turísticos com interesse. O reino dracônico era antigo como as nações humanas, e sua arte e arquitetura refletiam isso. Ainz achou muito bonito de certa forma, embora nada comparado ao trabalho em Nazarick. Vanessa caminhou atrás dele em absoluta admiração, boquiaberta com cada pintura e estátua ao longo do caminho. O rei elfo não parecia se importar, e bufava com tudo que passava. Enquanto os convidados iam, Ainz o achou profundamente rude. Ele notou que os outros governantes pareciam com interesse, até mesmo o rei Astraca, mas não com admiração, como Vanessa fazia, refletindo seu próprio status, e suas próprias posses de valor e qualidade comparáveis. Não era uma residência grande ou, se fosse, pelo menos não ficava muito longe do salão principal, onde um banquete havia sido preparado para eles. Ainz, por razões óbvias, não participou. No entanto, ele encorajou Albedo e Sebas a fazê-lo. Inicialmente eles recusaram. Meu senhor, seria inapropriado para um mero mordomo comer enquanto seu senhor não comia. Estou aqui para atendê-lo, por favor, permita-me fazer isso. Sebas havia dito, sua voz tinha um toque de infelicidade. Albedo, por sua vez, disse: duvido muito que gostasse mesmo se provasse. O que eles podem oferecer em comparação com Nazarick? Girkniv estava por perto, e estava inclinado a concordar, e como ele estava perto, e ao lado deles, ele interveio. Sou obrigado a concordar com a senhora Albedo. Como algumas das refeições mais suntuosas do mundo como comida comum, mas depois de jantar em Nazarick tudo tem gosto de serragem agora. Ele tinha uma expressão um tanto frustrada em seu rosto, e Albedo realmente se dignou a elogiá-lo por sua avaliação. Ainz notou que com o passar dos anos, enquanto seu sentimento geral pela humanidade, ou qualquer um fora de Nazarick, realmente não mudou, mas ela parecia ter favorecido certos humanos em particular, vendo-se não como pares, então, pelo menos, como tendo algum mérito próprio, e como tal, ela se dava muito bem com eles. Em suas repetidas reuniões, Girkniv e Reiner eram duas dessas figuras, ambos exibiram utilidade para Nazarick, e ambos demonstraram lealdade. Embora ela nunca tivesse tido muito contato com Neia, a devoção absoluta e fanática da garota Ainz, e sua visão teve um efeito particularmente valioso e poderoso sobre a líder dos guardiões, moderando seu desprezo geral quando ela entendeu que algumas formas de vida poderiam vê-lo. Como ela fez. Ao todo, foi uma coisa boa. Ainz assentiu com compreensão. Eu entendo, mas você deve, enquanto Sebas pode se abster como um servo, e eu não posso consumir nada, e Vanessa é uma camponesa, se você se abstiver, será como se estivéssemos dizendo que o melhor deles é adequado apenas para camponeses. Embora você possa ver dessa forma, você não deve mostrar isso, você será um mau hóspede, e trará vergonha a Nazarick por nossos maus modos. Vou elogiá-la se você se comportar bem, Ainz disse encorajadoramente. Albedo assentiu, e rapidamente se moveu para pegar um prato e se sentar. Ainz e Vanessa também se sentaram, e Sebas cumpriu seu dever, ficou atrás de seu mestre. Um a um, os convidados ocuparam seus lugares, e uma fileira de criados começou a entrar. Eles andaram em filas duplas, e estavam elegantemente vestidos. O banquete foi preparado com cortes suntuosos do melhor gado, ovelha, pato, e outras feras. Vanessa estava sentada parecendo totalmente deslocada, inferior aos próprios criados que colocavam um prato para ela. Ela estava um pouco envergonhada, mas eles eram profissionais o suficiente para simplesmente fazer seu trabalho e seguir em frente. Em seguida vieram os carregadores de vinho, que trouxeram uma série de garrafas e taças, perguntando a cada convidado sua preferência. Quando chegou a Albedo, ela escolheu um vinho rosé para acompanhar sua refeição, e parecia gostar dos olhares de desconforto dos inimigos de seu país, pois os homens entre eles não conseguiam desviar os olhos de sua beleza avassaladora. Ela tinha um sorriso secreto por dentro, eles podiam olhar o quanto quisessem, mas ela preferia tocar a maioria deles apenas para reivindicar suas vidas. Meu corpo é apenas para meu senhor.
Ela pensou satisfatoriamente, embora com nova impaciência para que ele finalmente agisse, e reivindicasse o que era só dele. Ela olhou para Vanessa, e avaliou a garota, embora uma mera humana, ela não era ruim de se olhar. Ainda em uma disputa entre mulheres, a albedo perfeita aferiu que saiu na frente do bichinho que a Ins parece ter se interessado, pelo menos a garota teve o bom senso de considerá-lo um deus. Ela bufou com desprezo pelo fracasso de tantos grandes líderes que falharam em reconhecer o que era óbvio para uma mera escudeira anos atrás, e óbvio para uma camponesa ainda mais baixa, agora. Ela comeu cautelosamente, sem se importar com o sabor, mas também não disse nada crítico. Os delegados da teocracia Slane entraram por último, e reivindicaram seus lugares por último, e quando se sentaram, mostraram menos interesse em sua refeição do que em olhar com hostilidade aberta para Ains ou Algon, embora Ains se dignasse a não notá-los. Albedo então desencadeou um pouco de travessura, ela gradualmente se permitiu emanar um cheiro sombrio de desejo, seus feromônios passaram para os delegados do sexo masculino, particularmente aqueles entre a teocracia, e sua hostilidade para com seu senhor se transformou em luxúria por ela. Ela deu-lhes um sorriso doce, sabendo muito bem o que eles sentiam, e permitiu que sua pequena manipulação contagiasse as mulheres assim como elas começaram a notar as expressões nos rostos dos homens. Ela se perguntou o quão longe ela poderia pressioná-los, mas então uma mão esquelética cobriu a dela, e Ains disse suavemente: Albedo. Não. Apenas alto o suficiente para ela ouvir. Ela fez beicinho, e começou a desativar sua habilidade, e eles lentamente voltaram a si mesmos, aparentemente sem saber por que todos estavam tão envolvidos nos pensamentos que os ocupavam. As linhas foram claramente desenhadas. De um lado estava a delegação do reino feiticeiro, o Império Baharut, e a rainha do reino sagrado de Roble. Do outro lado, de frente para eles, estava a teocracia Slane, o reino dos elfos, e o atual rei Astraca do reino sagrado de Roble. No outro extremo da mesa quadrada, de frente para as delegações, e para o país anfitrião, estava o Conselho de Agran, e o reino Restize. No extremo oposto, um lado inteiro era formado por membros da corte do reino dracônico que atuavam como anfitriões. O mundo que todos eles conheciam estava fortemente dividido, e nenhuma unidade seria encontrada aqui hoje. Quando o jantar, o vinho e a conversa agradável terminaram, e as refeições foram comidas de um prato para o outro, a rainha Draudilon se levantou, e começou a se dirigir aos líderes reunidos. Líderes do mundo, sabemos por que estamos aqui, e a isso só posso expressar minha dor ao ver duas nações que me prestaram serviços inestimáveis ao longo dos anos, por amor à paz e reverência pela vida, devem vir a sofrer golpes tão pesados. Embora doa meu coração, sinto-me honrada pela confiança que vocês depositaram em mim para hospedar esta reunião em segurança comum. Com o mesmo espírito, peço que todos os que participaram desta reunião falem aberta e honestamente sobre seus objetivos. A maioria das coisas que Vanessa ouviu sobre a mulher era que ela bebia muito, e gostava de tentar lolicons. Não era exatamente uma reputação nobre, mas enquanto ela se sentava e observava, ela se viu dando uma reavaliação favorável daquela que a governava. Suas palavras soaram genuínas, se preparadas, então Vanessa permaneceu em silêncio, e não conseguia desviar o olhar, pois ela, uma camponesa, descobriu-se a par das maquinações dos grandes. A rainha Draudilon gesticulou para Enzo Algon. Como agente declarativo, você tem o direito de expressar seus desejos primeiro, que todos ouçam, e saibam, sem sombra de dúvida, quais são seus objetivos. Ain se levantou, e sua breve incerteza de antes agora parecia estranha, talvez apenas tivesse que sair de seu sistema enquanto ele se movia para uma situação incerta, ou talvez fosse porque era para isso que ele havia se preparado. A maioria dessas figuras nunca o conheceu, apenas ouviu falar dele, então este foi um momento de verdadeiras primeiras impressões. Estamos muito magoados com as ações de nossos vizinhos, a teocracia Slane acabou com a vida daqueles que salvei, perseguiu a vida daqueles que simplesmente seguem meus ideais de justiça, eles se intrometeram nos assuntos de seus vizinhos, eles escravizaram seres inteligentes, e os brutalizaram de maneiras que qualquer deus digno do título abominaria, e como um insulto final. Com a legítima rainha restaurada à vida, seu rei fantoche se recusa a se afastar, e deixá-la governar, porque através dele, Ains apontou ao rei Astraca.
Eles podem fazer o que quiserem em um país que não é o deles, enquanto ela. Ele apontou para a rainha Calca. Governará de acordo com as necessidades e o bem-estar de seu povo. Meus bens materiais destinados a reconstruir seu país foram repetidamente roubados por seus nobres, e eles apoiaram abertamente o massacre sem lei de qualquer um que contestasse ou não compartilhasse de suas crenças. Havia punhais olhando para Ains. Alguns dos delegados na área neutra olharam com interesse enquanto a ladainha de crimes era exposta. Meus objetivos são estes. A escravidão será abolida para todos os seres inteligentes, não apenas nas partes do reino sagrado que a praticaram, mas também na própria teocracia. A liberdade de crença religiosa será respeitada pelas nações fora do reino sagrado, as leis persecutórias serão eliminadas, todas as forças estrangeiras serão retiradas, e a rainha Calca retornará ao seu trono de direito. Se essas condições forem atendidas, não haverá guerra. Ains fez uma pausa, e seu olhar penetrante encontrou uma figura após a outra antes de continuar. Se entretanto. Se. Ele enfatizou a palavra com uma inflexão cada vez mais pesada na repetição. Essas condições não forem satisfeitas, então aquelas nações que pegaram em armas contra a restauração da Santa Rainha a seu legítimo direito ao trono, e outros objetivos relacionados, deixarão de existir. Choque apareceu nos rostos dos delegados da teocracia Slane quando Ains declarou que, ou ele conseguiu o que queria, ou ele pegaria tudo, e não deixaria nada. Ninguém conquistou uma grande nação em uma única guerra, nem mesmo os homens-fera poderiam fazer isso, e eles eram seres muito poderosos, que ainda poderiam ser rechaçados pelos esforços humanos, para declarar abertamente sua intenção de conquistar as nações que se opunham. Foi uma declaração ousada e aterrorizante. Astraca empalideceu, e Raymond percebeu que estava com dificuldade para respirar por um momento. Os estados neutros franziram as sobrancelhas enquanto ouviam. Não vou lutar na mesma guerra duas vezes, nem deixar uma luta para as gerações futuras lutarem e morrerem. Se meus vizinhos desejam se intrometer, corromper e destruir, então suas terras se tornarão minhas terras, seus cidadãos meus cidadãos, e suas paredes, minhas paredes. Não desejo cometer genocídio, e não o farei. No entanto, também não tolerarei a corrupção persistente, e a crueldade do mal pressionando contra a paz e a tranquilidade que estimo. Havia muita respiração pesada, mas Ains não parou. O objetivo desta reunião é que vocês saibam como eu lutarei nesta guerra, e para dar a vocês, meus inimigos, uma oportunidade de influenciá-la para minimizar as mortes de inocentes. Isso atraiu olhares interessados e curiosos, até mesmo de seus inimigos. Portanto, preparei um documento nomeando os termos sob os quais estou disposto a lutar nesta guerra. Para cada condição que meus inimigos concordarem em cumprir, removerei o nível de magia que estou disposto a usar. Contanto que eles cumpram esse acordo, e seus 6 pontos, eu também, quando eles o violarem, eu me considerarei livre para usar qualquer magia que termine o conflito mais rapidamente, e assim, minimizar o sofrimento que eles escolheriam aumentar. Dominique riu. Ains se virou, e o fixou com um olhar ao qual Dominique respondeu. Você quer que acreditemos que você trocaria todos os 6 níveis de uso mágico para salvar algumas vidas? Isso é muito engraçado. Seus colegas cardeais pareciam descontentes com seu comportamento, mas não o contradiziam. Não, cardeal Dominique. Ains disse. Eu trocaria apenas 6. Afinal, o que isso quer dizer? Dominique bufou com desprezo. Isso significa que, se você cumprir este acordo, usarei apenas os primeiros 5 níveis de magia, e não os próximos 6. Existem 11 níveis de magia, e posso usar todos. Ains disse, e um pandemônio de fala irrompeu. Ains esperou pacientemente enquanto os delegados se levantavam em negação. Dominique apontou um dedo para ele, e disse: Você mente. Isso não é verdade. O conselho de Arglan trocou olhares, como se estivessem se perguntando se isso poderia ser verdade. O rei elfo parecia levemente curioso, mas fora isso não demonstrou nenhum interesse. O rei Zanak do reino Reestize olhou para Renner, e se inclinou para perguntar. Isso é verdade? Seu sussurro foi mais alto do que o normal, mas em meio ao barulho e confusão, não foi ouvido, nem a resposta dela. Sim. O que levou o rei de repente a se sentir muito feliz por ter concordado em particular com os termos do rei feiticeiro, retransmitidos por sua irmã.
A rainha Calca parecia chocada, mas não parecia expressar dúvidas, enquanto o Reino Sagrado do Sul e a teocracia Slane gritavam negações. Os guardas da rainha estacionados nas portas começaram a bater com as coronhas de suas armas no chão de pedra como um juiz com seu martelo, e desta forma, eventualmente a ordem foi restaurada, e Ains continuou. Garanto a você, este é realmente o caso. Existem 11 níveis. Os primeiros 10, e depois outro chamado supernível. Você conhece, é claro, os eventos nas planícies Katsi. Ains perguntou à mesa, houve inúmeros acenos, e o sangue escorria de vários rostos. O feitiço que usei era da variedade supernível. Isso atraiu expressões atordoadas, mas Maximilian falou. Mesmo se aceitarmos isso, você ainda tem vários anos antes de poder usar esse feitiço novamente, portanto, não há nenhum benefício para nós que você desista do que não pode usar. Sua expressão era uma espécie de te peguei, mas desapareceu quando Ains suspirou como se estivesse cansado de lidar com tolos. Você realmente acha que é o único feitiço desse nível? Eu tenho muitos mais. Você deseja que eu use um em sua capital? Ains perguntou, exibindo um senso de ira intimidadora. O conselho de Arglan estava mudando desconfortavelmente, e a teocracia Slane pediu para ver as 6 regras da guerra. Com um aceno de cabeça, Sebas tirou várias cópias do bolso, e caminhou ao redor da mesa distribuindo-as a cada um dos delegados. Primeiro, todas as rendições serão aceitas, e nenhuma rendição será falsa para uso estratégico. Segundo, nenhum cativo será submetido a trabalho forçado, ou ser privado de sua propriedade legal. Terceiro, nenhum local religioso, ou cultural, será profanado, ou usado para fins militares. Quarto, todos os casos de violência sexual, ou sádica, ou assassinato de populações civis, ou prisioneiras, incluindo tortura para fins de interrogatório, serão considerados atos criminosos, sujeitos a julgamento por uma nação neutra. Quinto, sem uso de itens de classe mundiais. Sexto, todos os feridos devem ser tratados e restaurados à saúde, independentemente de sua nacionalidade ou raça. Sebas quis chorar ao ler sua cópia, era como se seu criador tivesse escrito as palavras, e ele ficou profundamente comovido. Quando terminou, entregou dele a Vanisa. Ela tremeu em seu assento por nunca ter visto nada parecido. O rei elfo tinha sua expressão entediada sempre presente em seu rosto, mas ele não parecia ser tão estúpido porque não tinha comentários inteligentes para direcionar a esses termos. Os delegados do Conselho de Arglan olharam de cima a baixo entre o documento que possuíam, e a figura esquelética que aparentemente os havia escrito, parecia tão incongruente que tal ser, parte de uma existência conhecida por seu ódio aos vivos, fosse autor de algo destinado a preservar tantas vidas quanto possível. De repente, eles se viram forçados a reavaliar suas opiniões sobre o rei morto-vivo. O rei Zanak usava uma expressão neutra, mas ansiava por usar sua verdadeira face, uma expressão aliviada. Ele sabia o que estava por vir, e isso preservaria a abundância de sua nação. Enquanto a rainha dracônica lia os termos, ela perguntou: o que exatamente são estes termos? Sua voz estava mistificada. Chame isso de sistema de responsabilidade, disse Ains. Em um dos mundos que visitei, eles tiveram guerras terríveis, guerras horríveis, construindo armas do tipo que você nem consegue imaginar, e tal era a brutalidade de seu excesso, que os beligerantes ficaram horrorizados com seu próprio comportamento. Como resultado, eles elaboraram leis de guerra com um sistema judicial para punir aqueles que infringiram essas leis. Esses acordos garantiram que os inocentes que não tiveram voz no início nem chance de evitá-la não sofreriam indevidamente como resultado disso. Eu fiz algumas melhorias, relevantes para esse momento, embora com o tempo eu gostaria de expandir este sistema, por enquanto isso serve como uma base de teste. Se falsas rendições forem feitas para baixar a guarda, então, eventualmente, rendições não serão aceitas, e mais pessoas morrem que não deveriam. Se cativos podem ser escravizados ou bens perdidos, uma terra pode ser dizimada, e os inocentes sofrem. Se os locais religiosos e culturais forem destruídos, eventualmente não restará nenhum para inspirar aqueles que vierem depois para reconstruí-los. Se os feridos não forem tratados, mais pessoas sofrerão, e morrerão sem necessidade. E tenho certeza de que não preciso falar mais sobre o uso de violência sexual e matança arbitrária.
Eu insulto esses atos, e não me manterei quieto vendo-os serem realizados. Portanto, estou disposto a negociar minhas maiores vantagens, e vencer por meios convencionais, se isso reduzir o sofrimento que as pessoas suportam. Jirkniv tinha uma expressão pensativa no rosto quando um conceito do rei feiticeiro começou a tomar forma em sua cabeça. Houve um ponto de confusão, trazido pelo Platinum Dragon Lord. O que essa parte significa? 100 itens de classe mundial. O que é um item de classe mundial? Itens de classe mundial são itens que vêm do mesmo lugar de onde eu vim, eles têm o poder de moldar o próprio mundo de maneiras únicas. Não sei se algum deles veio a este mundo além do meu, mas se algum outro fora dos 20 que existem estão presentes, eles são extremamente perigosos. Rostos silenciosos cumprimentaram sua descrição, e o Dragon Lord falou novamente. Como poderíamos conhecê-los? Eu nunca vi um. Ele disse, sua voz de repente muito mais respeitosa do que antes. Você saberia se tivesse. Ainz disse sem rodeios. Eles são singularmente poderosos, desafiando todos os outros. Um desses itens era uma peça de roupa que poderia dominar qualquer mente, até mesmo a mente dos mortos-vivos, transformando qualquer indivíduo em um escravo absoluto. Por exemplo, se alguém o usasse em si. Ainz apontou para o Platinum Dragon Lord. Eles poderiam obrigá-lo a se voltar contra seus companheiros e seu povo, e a única maneira de remover o efeito seria usar um item de classe mundial também, ou matá-lo, e restaurá-lo para a vida por meio da ressurreição. Portanto, a inclusão disso nesta lista. Se alguém tiver um, e usá-lo, todo este acordo será considerado violado, e considerarei todos os meios necessários para encerrar a guerra o mais rápido possível. O Platinum Dragon Lord empalideceu. Espere. Senhor, você disse, além dos seus, você tem esses itens? Jirkniv disse suavemente. Existem cerca de 200 menores de poder significativo, mas apenas 20 deles que realmente merecem o termo item de classe mundial, e sim, eu tenho alguns deles. Acredito que a maioria foi destruída em outro mundo, mas eu não posso descartar a presença deles aqui. Ele disse com firmeza. Então você também está prometendo não usar nenhum desses que você possui? O Dragon Lord perguntou sem rodeios. Eu estou. Ainz disse, abrindo bem as mãos na frente dele. Eu não preciso deles, e não tenho intenção de trazê-los para fora. Supondo que a Teocracia Slane e outros beligerantes também não tenham nenhum, então esta condição é muito vantajosa para eles, e deveria não representar nenhum problema. Enquanto ele falava, um turbilhão de pensamentos passava por suas cabeças, itens que poderiam mudar o próprio mundo, e ele os tinha. E outros mundos? Foi um momento de abalo para os delegados da mesa, e surgiram muitas perguntas que exigiriam respostas, mas por enquanto eles permaneceram focados no que estava acontecendo à sua frente. De repente, uma epifania atingiu Albedo como um raio. Ela queria rir ruidosamente da situação desesperadora em que a teocracia foi lançada. Ela sabia muito bem que existia um item de classe mundial neste mundo, e eles há muito suspeitavam que era a teocracia Slane que o detinha, e que o usava. Agora eles estavam em uma posição onde poderiam admitir possuir um item que os tornava uma ameaça para o mundo inteiro, e assim uni-lo contra eles, e eliminar a neutralidade como uma opção. Ou, eles poderiam jurar não usá-lo, e roubar a maior parte de sua força. Ou, eles poderiam concordar, fingir que não o tinham, e se o usassem mais tarde, criariam novamente a unidade contra eles de uma só vez. Ela queria desmaiar de admiração por seu amado. Pior, seus outros termos eram todos tão generosos e razoáveis que se recusar a assinar criaria uma situação em que eles pareciam monstros imorais. Foi um movimento magistral, que cortou as pernas de seus inimigos em um jogo mortal, e não deixou nada para eles se apoiarem. Agora, com isso entendido, se meus termos forem aceitáveis, peço que os representantes de todas as nações assinem cada cópia fornecida, e gostaria de ouvir os representantes de meus vizinhos, neutros, amigáveis e beligerantes. Havia um forte desconforto no ar entre os delegados da teocracia Slane, inclusive de seu aliado, o rei Astraca, que parecia bastante desconfortável com a falta de movimento para assinar o documento. Os momentos se passaram quando o rei feiticeiro e a guardiã Albedo os assinaram, e os passaram para o Império Baharut, que assinou por sua vez, que passou para a rainha Calca, que assinou por sua vez. E eles não haviam assinado nada, e em vez disso, olhavam em volta como se estivessem em pânico,
esperando alguma maneira de escapar do destino de se tornarem quebradores de juramento, cortando sua melhor arma ou admitindo sua existência para todos. Raymond ficou atordoado, lembrando tudo o que antecedeu a este momento, o quanto eles estavam dançando na palma da mão desse morto-vivo. Ele relembrou o briefing que recebeu sobre o encontro com o Reino Dracônico. Eles ouviram que a ameaça havia acabado, mas apenas a informação mais vaga. Pouco esforço foi feito porque eles assumiram que os Homens-Fera haviam se retirado por conta própria, e que tinha sido apenas um ataque maior do que o normal. O envolvimento do Rei Feiticeiro foi uma revelação, mas o pior foi o que a Rainha Draudilon disse sobre terras para refugiados. Quanto ele planejou até este momento. E quanto mais ainda havia para ser revelado. O Rei Elfo. Sua hesitação e lentidão, o gargalo que haviam criado ao passar os documentos para que todas as cópias fossem assinadas, atraíam olhares cada vez mais desconfiados. Se esse documento não for assinado, estou iniciando uma votação entre meus pares para unir forças com o Rei Feiticeiro. O Platinum Dragon Lord disse ameaçadoramente. Raymond foi o primeiro a ceder, pegou uma pena, e assinou cada cópia, passando-as para seus colegas delegados assinarem também. Eventualmente, cada cópia estava de volta nas mãos de seu detentor original, e a maior arma da teocracia que a INS sabia que eles tinham, foi efetivamente inutilizada, a menos que eles quisessem atrair ainda mais nações contra eles. Agora, vou ouvir meus oponentes, e então deixaremos escapar os cães de guerra. A INS disse, seus olhos não mudaram, mas quando eles se concentraram no rei Astraca, e na teocracia Slane, eles tiveram uma sensação distinta de que estavam sendo observados como uma presa, especialmente quando suas palavras finais chegaram aos seus ouvidos. Eles sentiram que ele estava citando algo, mas eles não tinham ideia do que, fosse o que fosse, não era bom para eles. Foi um momento amargo para a teocracia Slane. Neste jogo no jantar, eles perderam a primeira grande batalha.